Será que agora foi? Acho que agora vai. Acho que agora vai! Olá, gurias! Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo Boa tarde. ótimo! Estávamos com alguns probleminhas técnicos, mas acho que agora foi tudo resolvido. Sim! Então é uma honra estar com vocês aqui para esse bate-papo, esse tempo precioso, né? Muitas professoras, psicopedagogas, várias colegas entrando aí, mandando seus recadinhos. E Sim! falar desse tema tão legal que é leitura, como desenvolver o hábito de leitura nas nossas crianças, como incentivar essa leitura nas casas, nas escolas, nessa geração tão digital, tão tecnológica, como que a gente consegue fazer esse jogo de cintura, né? Então hoje o nosso papo é esse. Essa semana nós estivemos comemorando, então, o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia do Livro, né? Para quem não sabe, dia 18 de abril é a comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem à data de nascimento de Monteiro Lobato, Sim. um ícone da literatura infantil brasileira. E quem de nós nunca leu Monteiro Lobato, né? Não conheço nenhuma professora que não tenha se espelhado e contado alguma vez algumas das histórias dele. Sim, com certeza! Marcou, influenciou muito a nossa geração, principalmente, e tem influenciado e vai influenciar muito mais. E é Segue, legal ler depois de adulto, porque a gente percebe que é uma outra forma de ver e a gente coloca aquilo na nossa vida a todo momento, né? Se renova a cada leitura. O imaginário da criança é muito diferente. Quando nós crescemos, a gente pode, então, fazer esse paralelo, né? Eu lembro que muitas histórias que eu ouvia quando eu era criança e que eu lia quando eu era criança, hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente, mas eu não esqueço daquela percepção que eu tinha lá atrás e o quanto aquilo era tão real para mim. Isso é muito legal dentro do imaginário das crianças. E hoje eu quero falar com vocês, então, para os nossos convidados, o pessoal está entrando, bastante gente participando aqui. Sim, O pessoal, essas duas meninas lindas, acredito que vocês se apresentaram um pouquinho antes, é a Raíssa e a Amanda. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do que vocês fazem, como a literatura mudou a vida de vocês, o que vocês têm feito por aí nessa cidade, o que é o Encontro Conto. Então, queremos ouvi-las. Nossa, quanta pergunta! Começa você se apresentando. Bom, meu nome é Raíssa, eu tenho 26 anos. Eu sou da cidade de Cabreúva, aqui interior de São Paulo, mas trabalho na cidade de Itu. Sou pedagoga e também contadora de história há 5 anos. Então, há 5 anos atrás, eu falo que a literatura, a paixão a contação de história me escolheu. Acho que não foi eu que escolhi ela. Ela apareceu na minha vida, na nossa época de faculdade ainda. E foi uma paixão à primeira vista. Na nossa época do TCC, a gente estudava e pensava muito qual seria o tema do nosso TCC. E nossa orientadora sempre dizia que o tema tinha que ser alguma coisa que nos apaixonasse. Então, a gente tinha que se apaixonar pelo aquilo que a gente ia escrever. E daí, nós encontramos a contação de história, nos apaixonamos, escrevemos o nosso tema, né, do nosso TCC foi isso, a importância da contação de história no processo da alfabetização. E a partir daí começou essa grande jornada. Bom, eu sou a Amanda, eu sou pedagoga também, moro em Salto, mas sou professora pedagoga na prefeitura de Itu. E essa paixão surgiu desde a faculdade. A gente procurava um tema no TCC que englobasse alguma coisa que falasse de artes, porque nós duas amamos arte. Tanto artes visuais, artes manuais, qualquer tipo de arte é com a gente mesmo.
E daí, para a gente conseguir abordar esses dois temas, a gente começou a procurar formas de conseguir fazer com que todos esses temas de arte conseguissem andar em conjunto. E foi na contação de histórias que a gente teve essa paixão, assim, à primeira vista. Foi um amor à primeira vista. Porque daí a gente conseguia englobar tudo que a gente mais amava. Então começou lá na faculdade essa paixão e realmente a contação de histórias nos escolheu. E lá na faculdade a gente começou a abordar o tema, começou a se apaixonar mais e começou a levar a contação de histórias para os nossos estágios. Então, assim, a gente tinha uma professora que falava assim para nós, olha, estagiária tem que sempre ter uma aula na manga. E a nossa aula na manga era sempre sobre histórias, sempre com contação de histórias. E foi assim que a gente foi levando. Quanto tempo vocês estão formadas? Nós estamos formadas há 5 anos. Nós formamos em 2015. 2015. Isso. E eram colegas da faculdade, se conheceram lá, então. Isso. A gente se conheceu no primeiro ano de faculdade e a gente participava, eu, no caso, participava de uma comunidade católica. E daí eu chamei a Raíssa para ir no nosso encontro e ela acabou indo e foi lá na igreja que a gente começou a se aproximar e levamos para a faculdade essa amizade. E na igreja vocês tinham algum projeto com contação de história ou não? Então, a princípio, a gente não tinha. Mas daí, conforme a gente foi estudando mais o tema, foi se apaixonando mais pelo tema, foi surgindo oportunidades de contar história na favela, mais na favela, né? Que foi a nossa contação de histórias, com a igreja. Depois, né, por iniciativa própria, a gente foi até eu não sei se tem aí na sua cidade, mas é uma creche de educação de fundamental. Eu não sei se tem aí. É uma creche de fundamental. As crianças vão para esse lugar no contraturno. Nós chamamos de estágio. É um serviço complementar. Isso. Os pais que trabalham, não tem como ficar com as crianças, elas saem, né, do ensino regular e vai no contraturno para essa creche de ensino fundamental. E daí, por iniciativa própria, a gente bateu de porta em porta e ofereceu se a gente poderia fazer essa experiência de contar a história, mas de ser, assim, apenas contadoras de histórias, entendeu? Como um serviço voluntário, um trabalho voluntário. Exatamente. Essa creche é mantida pelas irmãs de um convento aqui de Itu. Que legal. Nós viemos lá uma vez por semana. Nós temos mais coisas em comum do que pensávamos. Na verdade, eu iniciei a minha faculdade. Também eu entrei em 2006 na faculdade. E foi muito legal, porque primeiro eu participava de uma igreja, assim como vocês, né? Uma comunidade. E essa igreja tinha uma escola de educação infantil e ensino fundamental. E eu caí de paraquedas, eu digo assim, dentro da pedagogia, porque eu comecei a fazer contação de histórias dentro do Ministério Infantil dessa igreja. E aí as coisas começaram a tomar um volume maior. E a diretora da escola, na época, ela disse, mas tem algo diferente em ti, a maneira que tu conversa com as crianças, a maneira que tu faz essas contações, tu precisa estudar, precisa entrar na área, fazer cursos. E eles começaram, então, a apostar as fichas em mim para que eu pudesse aprender mais e a fazer cursos de qualificação na área. Após isso, eu ingressei na faculdade, então, e já, desde então, contando história para as crianças. E depois veio um projeto que nós intitulamos como Projeto Luz do Mundo, que foi um projeto também dessa igreja. Aqui a gente não chama de favela, a gente chama de vila, né? Comunidades carentes. E nós começamos a fazer uma contação de história, então, na Vila Santo André, que é uma comunidade bem carente aqui em Porto Alegre. Nós ficamos ali por alguns anos fazendo essas contações e foi muito legal, nós aprendemos muito. E nessa época, então, que eu conheci a Jéssica, né? Jéssica Batista Minho, que a minha colega não pode estar na live aqui conosco hoje, mas ela escreve os livros junto comigo.
E então foi aí que nós começamos a se conhecer mais a partir desse movimento. E é muito legal, porque nós aprendemos muito, né, gurias? Eu sei que vocês devem ter Com muitas certeza. experiências a partir disso. E, bom, depois de tudo isso, se conheceram, viraram amigas. E como aconteceu o Encontro Conto? Ah, tá. Bom, a gente se conheceu na faculdade, viramos amigas, fizemos o TCC e meio que o TCC foi para a gaveta, assim, que a gente eu usava, né, no nosso dia a dia, usava na nossa prática, mas assim, nada muito elaborado. Só que daí, com o passar do tempo, as pessoas começaram a chamar a gente para fazer contação de histórias em eventos. Então, a gente, até quando a gente saiu da faculdade, a gente foi trabalhar numa escola particular aqui de Salto. E daí, lá tinha bastante evento, assim, com as crianças, acantonamento, né? Colônia de férias. Colônia de férias. E daí, eles começaram a dar oportunidade para nós, como contadoras de história, além de pedagogas lá. E aí, a gente abraçou. E além do curso de pedagogia, vocês fizeram algum outro curso na área de contação de história? Se capacitaram? Muitos cursos de contação de histórias a gente fez, presenciais, online, tudo que falava contação de histórias a gente estava dentro. Estavam clicando, estavam entrando. Sim. Porque a faculdade, ela nos dá uma base muito teórica e válida, que nós usamos sempre dentro do nosso trabalho, né? Acredito que com vocês também. Mas em algumas instituições, essa parte mais pedagógica e mais prática da coisa não é tão acentuada, né? Hoje já teve bastante mudança nos currículos de pedagogia e eu sei que isso está um pouco mais diferente, né, comparado à minha época e há 5 anos atrás, a época de vocês, né? Hoje o magistério era um curso, a gente chamava de curso normal, curso de magistério. Esse era mais prático, é mais voltado para as práticas lúdicas e pedagógicas, enquanto a pedagogia não tinha tanto, né? Não sei como é que foi com vocês, se na pedagogia vocês tiveram bastante, já tinha mudado um pouco, a gente já tem 5 anos de diferença de uma formação para outra. Como é que foi a experiência de você? Às vezes a gente fala com algumas colegas que fizeram magistério, aí a gente fala, meu Deus, eu queria muito ter feito magistério. Queria muito ter participado dessa época aí, viu? Que é um pouquinho dos dois. Bom, na nossa época já tinha um pouco mais, então assim, os professores em trabalhos, né, em apresentações de trabalho, nos deixavam criar um pouco mais. Então a gente conseguia levar a contação de história muitas vezes para as apresentações de trabalho dentro da faculdade. Mas ainda não era muito. Eu acho que hoje pode ser que tenha melhorado bastante isso. A parte vista na faculdade sobre literatura infantil era muito rasa ainda naquela época. Mas a gente fazia todo o possível para levar isso para dentro da faculdade. De alguma forma ou de outra, a gente sempre gostou muito. Vai ter uma apresentação. Então vamos fazer assim, a gente começa a contação de histórias. Então tudo a gente queria pôr a contação de histórias. Na faculdade, acho que a gente fazia o possível para estar dentro. Pra você ter uma ideia, a gente teve um trabalho de Monteiro Lobato, que nós fomos vestidas de Emília e Visconde. Fui o Visconde. O nosso grupo todo foi. Aí teve um trabalho sobre cordel também, Sim. Que nós fomos todas caracterizadas também. Então a gente sempre gostou. As nossas companheiras de grupo também da época da faculdade sempre entravam na nossa onda e ia junto. Era muito massa, assim, na faculdade, assim, a gente não pode falar que não teve oportunidade, porque nós tivemos, sim, muita oportunidade. Acho que as coisas mudaram bastante com o passar do tempo, mas, assim, querendo ou não, a faculdade, ela vai te ensinar o teórico e o que você buscar ali para você fazer na prática. Mas o que vai te mostrar mesmo o caminho é fazendo. Né? Não tem muito segredo, assim, nessa questão. Tem medo de começar, né? As pessoas às vezes me perguntam, eu não tenho curso, eu ainda não estou formada. Eu tenho uma colega uma amicíssima minha, e quando ela iniciou comigo uma caminhada, ela tinha muito medo.
de experimentar, de poder fazer isso já dentro da área da psicopedagogia. E eu sempre dizia para ela, amiga, tem que pôr o pé no mar, tem coisas que a gente tem que iniciar e depois as coisas vão melhorando, a gente vai pegando o jeito, né? A técnica. Então, isso é importante, é dar o início. E como é que foi o início do Enquanto Conto? Tá. A gente começou a falar. A gente começou a falar e a gente é assim mesmo, tá? A gente troca de assunto. Muito rápido. É mal de professora. É verdade. Bom, o TCC ele ficou guardado na gaveta por um bom tempo. Aí nós começamos a ser chamadas para eventos, para contar história em eventos, principalmente em escolas particulares. E daí na comunidade que a gente participava também e tudo mais. E daí a gente pensou em algo relacionado a ajudar outros contadores de histórias a ter essa prática mesmo, sabe? Porque a gente via vários cursos que a gente já tinha feito, mas os cursos não nos davam tudo que a gente necessitava. E a gente via, assim, muitos contadores de histórias perdidos, não sabia por onde começar, o que fazer, mas como que eu tenho que me portar, que roupa eu tenho que vestir. E a gente ficou, né? E agora? A gente queria ajudar. Só que daí, assim, sabe aquele sonho vai crescendo, mas ao mesmo tempo a gente não nos achávamos capazes de fazer uma coisa tão grande. E daí, com o tempo, o meu marido, né, o meu esposo, Caio Freire, acho que ele está por aqui, ele tem um curso online para cantores. Ele fez um curso online, começou com os professores de canto, um curso voltado para professores de canto, e hoje ele tem um curso voltado para cantores. E a gente via ele fazendo tudo isso, ele entrando nesse mercado online, e a gente via que era possível. E, na verdade, acho que foi ele que deu o pontapé, assim, na gente. Vamos, meninas, vamos que eu vou pegar vocês pela mão e a gente vai fazer. Só que a gente... Entrou uma perguntinha aqui. Qual a importância da técnica vocal na contação de histórias? Gian mandou pra gente essa pergunta. Legal! Então, já que falaram aí do Caio, né? Do teu esposo, que trabalha bem essa questão. E eu conheço o curso de vocês, então eu sei que tem uma partezinha no curso que fala sobre a técnica vocal. Então, gostaria também que vocês pudessem estar colocando essa resposta aí para os nossos amigos que estão online aqui. Pode deixar. Bom, enfim, foi o Caio que deu esse pontapé inicial na gente, né? Eu acho que foi mais ele que acreditou na gente do que a gente mesmo. E foi Legal, a partir disso que a gente criou o curso e fomos criando os conteúdos e nos apaixonando pelo conteúdo e vendo. Também, assim, a gente é muito crítica. Então, assim, a gente via o curso e pensava, bom, se eu fosse a aluna, era isso que eu gostaria de aprender? É isso que eu encontraria no curso? Isso daqui é mais do que eu esperaria como aluna? E, assim, para nós atende super, né, as necessidades. Você como aluna também pode falar um pouco depois. E quanto à técnica vocal, quer falar da técnica? Pode falar. Bom, a técnica vocal pra gente também, quem é professor sabe que a gente acaba muitas vezes usando a voz e não se preocupa tanto com ela. E isso a gente vai percebendo no decorrer do dia a dia, no decorrer da semana. Na sexta-feira a voz já não é mais... Na sexta-feira a voz já não é mais a mesma, né? E o Caio sempre nos falando, desde quando a gente começou na faculdade e tal, incentivando. E daí, quando ele veio propor isso pra gente, de mostrar para os contadores o quanto era importante, a gente foi a primeira a testar, né? Então, nós fomos testando, fazendo os exercícios. As cobaias. As cobaias, exatamente. E a gente foi percebendo o quanto realmente é importante, né? Esse cuidado, não só do tomar água, do aquecimento vocal, enfim. Faz muita diferença para o contador de história. Sim, até a gente como professora mesmo teve uma época da minha carreira, assim, que eu tava ficando rouca toda semana, assim. E chegou um tempo que o Caio
encostou na parede. Olha, se continuar assim, você vai perder a sua voz e sua profissão depende disso. E foi aí que deu um choque, que eu caí na real. E daí ele começou a fazer exercícios comigo e eu colocava os exercícios no carro e ia fazendo antes de ir para o trabalho. E foi o que totalmente recuperou a minha voz, assim. E hoje, toda vez que eu tenho alguma coisa, algum probleminha, o Caio sempre, graças a Deus, sempre tá para me ajudar, para me auxiliar, até para a Raíssa também, porque a gente não dava tanta importância para isso. E depois que a gente começou a usar a voz com mais frequência, a gente viu o quanto é importante. E é a nossa ferramenta, né? O que contador de histórias tem como ferramenta? É a voz. É o nosso instrumento de trabalho, né? Que bom, então, que tem o Caio para auxiliar vocês. Nós temos as colegas aí da área da fono, que auxiliam bastante, também sempre nos dão dicas a respeito disso. Isso é muito legal para quem trabalha, assim como eu, no consultório. A gente trabalha muito com a voz, precisamos, né? Embora a gente faça muito o uso da escuta, nós também utilizamos muito da voz e precisa ser cuidado. Mas eu gostaria de saber de vocês, gurias, quanto tempo tem o Enquanto Conto? O Enquanto Conto, eu acho que o Caio vai saber falar melhor. Ele tá nos comentários, ele vai colocar. Mas faz mais ou menos uns 2 meses que a gente lançou. Mas que o curso está em andamento. Em sonho. Em sonho, já faz uns 2 anos. Já faz por volta de 2 anos. Como a Amanda disse anteriormente, como nós sempre participamos de outros cursos, enfim, a gente sempre pesquisava muito, a gente achava na internet muito conteúdo bacana. Só que eram técnicas muito soltas. Então, um lugar a gente achava uma coisa, outro lugar achava outra. E daí tinha que ficar sempre procurando várias coisas. E o que a gente quis com o Enquanto Conto? Trazer tudo no mesmo curso. Então, no curso você vai encontrar tanto a técnica vocal, quanto a preparação do contador de história, recursos, como se fazer recursos, como se portar, como trabalhar o imaginário. Então, aqui a gente quis trazer um pouquinho de tudo que a gente viu nesses 5 anos para dentro do nosso curso. Para a pessoa que for fazer o curso, encontre tudo lá. E até dificuldades que a gente teve ao longo desse tempo, a gente via, olha, a gente teve dificuldade, por exemplo, em como abordar as pessoas para poder mostrar o nosso material. Então, assim, a gente já colocou lá no curso o que a pessoa pode fazer para ela não passar pela mesma dificuldade que a gente passou. Então, a gente fez um facilitador para o contador de histórias que quer fazer isso mesmo, que quer ter isso como profissão também, além de ser professor, além de ser mamãe e tudo mais. E o curso, ele Eu deixo uma dica aqui para a segunda etapa desse curso, quem sabe. Por favor. É falar do poder que tem terapêutico em contar histórias, né? Qual é o poder que tem? Legal. Porque, na verdade, dentro do consultório, dentro da psicopedagogia, da psicologia, nós entendemos e conhecemos o valor terapêutico que há na contação de histórias para trabalharmos os traumas dessas crianças. Então, fica uma dica aí para alguma aula extra de vocês, porque isso realmente faz muita diferença enquanto professor. Porque a minha prática pedagógica, eu encontro muitos professores, e essa é a minha formação inicial também, e eles esquecem, às vezes, na correria do dia a dia, em dar conta de todos os conteúdos, o quanto isso é importante. Aí fica uma dica valiosa para um curso, alguma coisa mais direcionada para vocês. Mas, gurias, a gente tem algumas perguntinhas relacionadas ao hábito de leitura. Tá bom. Eu conheço o trabalho de vocês e sei que vocês falam muito de recursos visuais, dos recursos na hora da contação da história. E eu gostaria que vocês dessem uma dica, porque temos aqui professores, pais, bastante gente participando aqui na nossa live, mandando os recadinhos. E eu gostaria, então, que vocês pudessem compartilhar algumas dicas, algumas técnicas de como estimular, então, como incentivar a leitura a partir desses recursos.
Bom, acho que o primeiro ponto é tanto o professor quanto o pai, a mãe que quer contar a história para o seu filho, tem que primeiramente conhecer a história e se apaixonar pela história antes de contar ela. Porque não adianta nada você contar uma história que você não goste. Você não vai conseguir causar um impacto na pessoa conforme você quer. Então, acho que é muito importante, primeira coisa, gostar da história. Ah, gostei da história, eu vou trazer ela de alguma forma diferente para a criança. Sim. A gente não tá falando que isso não pode ser de uma forma improvisada. Às vezes em casa o pai e a mãe não vai ter todo o tempo para se organizar para isso. Mas se ele conseguir fazer isso, faz com que esse momento para a criança seja muito mais proveitoso. Porque assim, a gente até fala no curso, né? Adianta a gente pegar um livro e já contar com aquele desânimo. Então, filha, é assim, ó, era uma vez. E começar a jogar informação em cima da criança como se aquilo não fosse nada importante. Ler aquele livro com muita propriedade, com emoção, porque a criança vai ver em você aquilo que ela quer ser no futuro. E que exemplo de leitor você vai ser se você simplesmente lê aquele livro por obrigação. E é o que acontece, a gente vê na escola com os nossos alunos, né? A gente tem a certeza daquele aluno que o pai e a mãe contam histórias em casa, porque tem um outro cuidado com o livro, tem uma outra forma de pegar o livro, tem uma outra forma de olhar para o livro. É muito diferente do que as crianças que simplesmente não têm nada em casa. E assim, né? Às vezes meu marido conta que na infância a mãe dele contava histórias para ele. Eu não sei se minha sogra tá por aqui. Mas ela contava histórias para ele porque ele obrigava ela a contar assim, tipo, vai, por favor, conta que para eu dormir. E ela inventava a história e ele lembra mesmo dessas histórias inventadas. Ele fala, olha, minha mãe contou uma fica história. registrada na memória afetiva. Exatamente. E ele eu estive numa entrevista há pouco tempo, num programa de um amigo nosso na rádio, e era isso também o tema, né? Quais as habilidades, de que forma a gente pode incentivar as crianças a leitura. E uma das coisas que eu falei foi exatamente isso, a memória afetiva que a gente registra nas crianças. Eu lembro de muitas histórias que a minha avó contava enquanto eu era pequena, e eu tenho certeza que muitas delas ela inventava ali na correria do dia a dia, e eu lembro até hoje de muitas delas, né? Então isso é muito importante. E como é que vocês traçam essa questão dentro da escola? De que maneira vocês lidam com aquelas professoras ou com as colegas, enfim, na questão do lúdico? Como é que vocês expõem isso para as crianças? A gente sabe que a realidade das crianças são muito diferentes uma das outras, embora estejam sempre na mesma sala, façam parte daquele mesmo grupo, mas como vocês acabaram de falar, a vivência delas em casa, a realidade de pais é diferente. Alguns estimulam mais, outros menos. Né? As pessoas perguntam, como que eu posso incentivar? Bom, a primeira pergunta que eu faço para os pais é, você lê? Porque se o pai só fica no celular e exige que o filho leia um livro, é complicado, né? Temos, então, os neurônios transmissores aí que a gente aprende por imitação, né? Os neurônios espelhos, é assim que a gente aprende. Então, eu não posso exigir do meu filho que ele leia se eu não estou com um livro na mão. Se eu não tenho essa prática, esse hábito já formado em mim, é difícil a gente conseguir transpor isso para as crianças. Sim. Como é que é essa prática com vocês? Uma dica, assim, para os pais, eu sei que tem muitos pais que muitas vezes acham o livro caro, né? Então, assim, prefere não... Assim, tem outras prioridades, né? A prioridade não é comprar o livro. Mas, assim, para esses pais... Essas histórias inventadas que você senta e vai estimulando a imaginação da criança, a forma como você conta, tem tantas histórias na internet, lendas
lendas não precisa comprar. Você vai lá e lê na internet. Então, assim, eu acho que hoje tem muito material, o acesso à leitura está muito mais fácil, né? Então, assim, lendas são gratuitas, histórias passadas de geração por geração são gratuitas, a sua história de vida, ela é gratuita. Então, assim, estimular a criança não somente com livros, mas com a própria história dela, como ela foi concebida, se ela foi esperada, como foi a história do nascimento dela, o que ela fazia quando era mais bebê, que você achava importante, que você ficou feliz. Eu acho que a criança também ter a sua própria história de vida bem concreta dentro de si, também fica, às vezes, é mais importante do que você ter um livro na prateleira. E no nosso trabalho, nós somos as defensoras da literatura. Levanta a bandeirinha. A bandeira. E esse ano ainda nós estamos dando aula na mesma sala de aula. No município que a gente trabalha, são 2 professoras na série do primeiro ano. E esse ano a gente está junto na mesma sala. Então, as nossas alunas têm a oportunidade todos os dias de ter uma história. Cada dia, a gente fala história de leite, né? Cada dia uma contação de história diferente. Mas não só no momento da história a gente gosta de trabalhar essa imaginação. Então, no decorrer, né, do aprendizado, do conteúdo que a gente passa, a gente sempre procura estar levando eles para a imaginação. Independente de qual é o assunto. Tá na matemática, tá na história, tá em ciências. Puxa, imagina isso daqui. Isso é muito bacana. Tanto para os professores quanto para os pais. Essa dica de fazer sempre a criança imaginar. Esquecer, muitas vezes, não precisa do concreto, não precisa ter um celular para mostrar para a criança alguma coisa. Faz ela imaginar. Trabalhar o imaginário. Exatamente. No arco-íris. Imagina quando você estava no ventre da mamãe. Ou quando a gente saía para brincar, sabe? Vai no chão, faz essa criança rolar, pular, imaginar mesmo. Acho que isso é muito importante. E a gente defende muito também no nosso curso os objetos não estruturados, que é da vez para a criança poder imaginar, né? Então, assim, pegar coisas que não tem, às vezes não tem a ver com o que você está falando, mas levar a criança com a fala a imaginar aquilo. E a gente defende a literatura principalmente no processo de alfabetização, que é onde essa criança vai ter a oportunidade de imaginar, de criar. Tudo vai ser mais fácil, para que ela não vire futuramente um analfabeto funcional, porque ela já vai ter a literatura ali com ela e ela vai poder imaginar, ela vai poder criar. E quantas crianças, mesmo os pequenininhos, né, têm dificuldade de imaginar. E a gente vê o quanto essa literatura faz falta. A criança não consegue imaginar que ela está em outro lugar. Para ela sempre está ali. Ela sempre está na casa dela, na sala de aula. Ela não consegue viajar para outro lugar a partir da imaginação. E o quanto isso é triste. Porque, na verdade, o que nós vemos é que, em muitos casos, a família espera apresentar esse mundo literário e incentivar a leitura quando essa criança ingressa na escola, no primeiro ano. E isso é um erro. Né? As pessoas sempre perguntam, Danise, qual que é a data, qual que é a idade para a gente estimular a leitura? Desde que tu soube que estava grávida. Tu sabe que está grávida, descobriu hoje, já compra um livro, já começa a contar a história desde o ventre e incentiva. Hoje nós temos diversos materiais, temos livros emborrachados para a hora do banho, livros diversificados para cada faixa etária. E isso é o legal, né? Que essas crianças tenham acesso a esse livro. Não adianta nada a gente ter um livro lá no fundo da estante, bem longe da mãozinha deles. Não, a gente precisa de livros no alcance deles e que sejam, bom, se é um bebê que ainda rasga, que não tem noção, a gente compra um livro com material de acordo, mas, né, com plástico, plastificado, enfim. Mas a gente precisa dar esse incentivo desde sempre. A família é a base. Eu sempre digo, a escola, nós vamos fazer o que na escola? Nós vamos dar continuidade àquilo que a família iniciou. Mas a família tem que iniciar, né, esse processo. Eu acho muito importante a gente lembrar que lá na primeira infância, quando a criança ainda é um bebê, tornar esse momento da história uma brincadeira.
Então, quando ela for crescendo, ela vai ter as lembranças de brincadeiras, histórias. Então, assim, não precisa obrigar a criança a sentar para ouvir uma história, né? Deixar que seja um momento de brincadeira, um ambiente lúdico, sentar no chão, com almofadas, tecidos, é muito bacana. Eu trabalhei com um berçário, nossa, eles amavam. Então, eles amam pendurar tecido, fazer então, assim, varal. Puxa, um tecido pode se tornar um gato, um tecido xadrez, um gato xadrez, um tecido vermelho, um chapeuzinho vermelho. Eles amam isso, e o quanto isso é marcante. Criança imaginar a partir daí. Exatamente. Sim. E isso pode ser feito desde lá da primeiríssima infância. E eu achei o máximo, né? Eu dei aula para os bebês também. E eu achava o máximo que eles gostavam de brincar de 3 porquinhos e o lobo mau, assim. Eu podia passar a manhã toda brincando com eles disso, que eles não se cansavam. E o quanto isso é importante. É de uma história que a gente contou, que virou uma brincadeira, que eles conseguiram se imaginar no lugar dos porquinhos, que também dá aquela sensação para a criança de o medo, a apreensão, mas a felicidade, porque eu quero que minha professora me ache. Então, assim, a criança tem que ter a oportunidade, através da literatura, a vivenciar essas diferentes emoções. Isso que a Amanda falou é muito bacana. Nós falamos sobre isso no nosso curso também. Um pouquinho sobre essa memória afetiva da criança. As histórias fazem com que as crianças consigam lidar com conflitos que elas ainda vão ter. Então, o medo, a insegurança, a alegria, a tristeza. Então, acho que semana passada a gente lançou a história da pequena vendedora de fósforos, que é uma história muito triste. Essa história, para mim, é muito significativa, porque minha mãe contava toda a véspera de Natal, quando eu era criança. E é uma história que... memórias afetivas aí. Exatamente. É uma história triste, mas é importante que a criança também saiba que não existe só felicidade, né? Sim. Que existem momentos Esse é o poder terapêutico que tem dentro das histórias. Que podemos trabalhar tanto esses sentimentos que as crianças vão acumulando e nem sempre elas conseguem falar desses sentimentos como um adulto nessa conversa. Na verdade, a criança precisa desse imaginário para ela poder expor o que ela está sentindo, as emoções, conseguir dar esse equilíbrio tão necessário. Sim. E a pequena vendedora de fósforos para nós foi, né, a Raíssa, como disse, a mãe dela contava na infância para ela. Depois, mais tarde, eu não conhecia a história, né, antes da faculdade. E na faculdade ela me apresentou e eu, poxa, como é bom ver que, assim, eu não vivo esse mundinho aqui. Existem pessoas que sofrem, existem pessoas que precisam de ajuda. E, assim, através da contação de histórias, a gente conseguiu tocar muitos corações com essa história, assim, sabe? Muitas pessoas que até relataram para nós que depois tinha pessoas que lembravam de nós da faculdade, quando a gente contou essa história, que se emocionaram. E depois, quando a gente lançou o vídeo, a gente fez questão de ter ela registrada. A gente viu quantas pessoas, nossa, me emocionei, caiu um cisco. O meu marido editando. Né? Sim, verdade. O meu marido editando a história. Nossa, amor, puxa, às vezes a gente esquece que existem pessoas que sofrem, que existem pessoas que precisam de nós. E, assim, através da contação de histórias, a gente conseguiu passar, sem dar aquela lição de moral, mas conseguiu passar para as pessoas esse sentimento. Puxa, poderia ser eu. Verdade. A grande magia, vamos dizer assim, da literatura é realmente isso, é tu conseguir contar a história de alguém ou inventar algo que tu possa trabalhar nesse meio. Na verdade, a Diversão em Letras, nós trabalhamos com histórias reais, como vocês conhecem a história do Vini e do Léo, que é esse livro. Pra quem tá aí e ainda não conhece essa história, vale a pena, viu? Porque é tão bom quando nós conseguimos transmitir para as pessoas, que nem a Amanda acabou de relatar, a gente não quis dar uma lição de moral, mas aprende a moral da história.
sem ser bravo, sem ser taxativo, de uma forma emotiva, tranquila. E, na verdade, isso é o grande toque das histórias reais. Porque eu vejo muito isso nas crianças, e isso é uma das dicas de incentivo, né? Como incentivar o filho à leitura. Frequenta com ele espaços literários, biblioteca, e apresenta autores, apresenta ilustradores, porque as crianças hoje, que elas vivem no mundo digital e tecnológico, elas conseguem também falar com os seus ídolos. Elas conseguem mandar mensagem para as pessoas que elas gostam, que elas admiram. Então, isso tem que ser feito também na leitura. E que bom que hoje a gente tem aí vários acessos, várias editoras, vários ilustradores e escritores que eles dão essa oportunidade para que a criança venha conhecer. Quando a gente conta história, acredito que vocês façam muito isso e já devam ter escutado muito isso das crianças. A gente apresenta o livro, mas quem que escreveu? Quem que desenhou? E é muito engraçado quando a gente mostra foto das pessoas ou quando eles se deparam com a história, com o protagonista da história, por exemplo. É surreal para eles. Nós estivemos com a Lelê, que é uma personagem real. A Lelê esteve numa das escolas onde uma turminha inteira fez um trabalho e leu o livrinho da Lelê. E ela esteve... Ela mora em Dourados, Mato Grosso. Ela esteve aqui em Porto Alegre e fez uma visita nessa escola. Bom, aquelas crianças estavam realizadas para elas, aquilo era algo surreal. A Lelê existe, é de verdade. Então, isso é muito legal dos livros e das histórias. A gente mostrar essa realidade, poder trabalhar assuntos internos, nossas dificuldades, a partir dessas histórias. Sendo elas reais ou não, né? Sim. Mas a história real, ela nos dá esse plus a mais. Sim, e quando você falou para nós sobre essa história, né? A gente mandou áudio chorando, né? Meu Deus! Assim, né? Eu acho que para todo mundo que teve a oportunidade de conviver com uma criança autista e leu essa história, conheceu essa história, passou um filme na cabeça. Meu Deus, é meu aluno. Ela não tá falando do Vini e do Léo, ela tá falando do meu aluno. Ela tá falando do meu filho, ela tá falando da pessoa que eu conheço. Porque é exatamente dessa forma. E volta naquilo que a gente falou. O quanto é importante as pessoas terem consigo a sua própria história de vida. É tão triste quando a criança não tem propriedade da sua história. Não conhece, né? Não sabe o que aconteceu. Assim, ela tá no mundo, mas... sabe como que aconteceu, como que ela foi desejada, e assim, quanto é importante ter essa história. Eu acho que pro Vini e pro Léo, ter essa história, assim, concreta, deve ser uma emoção, assim, muito grande para Lelê, para todas as pessoas que são personagens dos livros de vocês, o quanto deve ser emocionante ter a sua história podendo ser vista por outras pessoas. Você sabe que isso é bem interessante. Nós, quando lançamos o livro Daniel, que é esse aqui, Daniel e o Amigo Fiel, quando nós fizemos o lançamento desse livro, foi totalmente surpresa pro protagonista. Ele não sabia que ele conhecia história. Ele nem conhecia história. Quem fez tudo com a gente, combinou tudo, foi a esposa dele. E nós entregamos de presente num evento para ele, fizemos a contação para toda a galera que estava lá. E ele ficou muito impactado. E uma das frases dele eu nunca esqueci. Ele disse que conseguia ler nas entrelinhas a história dele. Ele conseguia ver em cada página coisas que ele viveu. E que, claro, que nós não íamos contar tudo em um livro de 20 páginas, uma história inteira, né, de uma vida inteira, mas ele disse que conseguia ver dentro do que nós conseguimos colocar aquelas coisas sutis da história dele. E isso foi muito bacana pra gente, né, pra mim, pra gente. É muito lindo a gente receber isso, né? E eu fiquei, assim, extremamente emocionada no dia 2, porque todo autor, né? Todo autor tem
esse desejo que as pessoas escutem, leiam a sua obra e que ela vá aí se propagando de alguma forma. Mas eu sempre conto, quando eu escrevo a história de alguém, por exemplo, a história do Vini e do Léo, eu mando o áudio e aí é aquele chororô, porque as pessoas também não imaginam e tomam esse baque. E eu disse, olha, as gurias conseguiram fazer eu pensar e me colocar no lugar dessas pessoas, porque foi muito emocionante ouvir vocês contarem a história do Vini e do Léo. Foi muito diferente. Eu sei que aqui, principalmente em Porto Alegre, tem várias professoras e várias escolas que fazem o uso desse livro, mas e que mandam foto contando história do material, mas eu nunca tinha escutado outra pessoa falar e a contar essa história. Então foi muito tremendo, foi uma experiência muito linda para mim. E é isso. Esse é o desejo que a gente tem, é passar emoção para as pessoas. Acredito eu que nenhum escritor escreve algo de que ele mesmo não se emocione, que ele não goste. Sim. E aí, ao falar de histórias reais, de assuntos tão complexos, às vezes, como é o caso dos meninos, né, do autismo, são muitas coisas que não são legais, mas que estão escritas ali de uma maneira muito sutil. E a gente precisa falar disso. E eu acho muito legal a fala do Vini e do Léo. O Léo um dia gravou um videozinho que está lá na nossa página. Ele disse que não era desejo dele ser o protagonista de um livro, mas e essa realidade de o quanto isso ia beneficiar outras pessoas. E então ele topava ser o protagonista. E muito fofo isso, porque ele é um menino, né? Tem 20 anos, 19, 20, e tem essa maturidade de entender que eu não estou expondo a história dele, ele não está se expondo à toa. Tem um grande aparato e um grande objetivo por trás de tudo isso, que é trabalhar o preconceito e o bullying, e isso a gente encontra em todas as histórias. Isso é muito importante. Sim, e para nós foi um presente receber essa história. Eu acho que, nossa, a gente ficou muito feliz, né? Muito lisonjeada mesmo, tanto de receber essa história, como agora de estar aqui conversando com você, tendo essa oportunidade. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Eu acho que o sonho de todo contador é bater um papo com o escritor. É verdade. Olha aí, que coisa legal. Gurias, o nosso tempo tá quase estourando. Então, eu gostaria... passa muito rápido, a gente vai repetir isso com certeza. Mas eu gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho, dessem algumas dicas práticas de como incentivar. A gente já falou bastante, mas eu gostaria que vocês classificassem algumas coisas que pudessem incentivar a leitura, principalmente nessa época de quarentena, que eu digo assim, os professores se viraram nos 30 nessa época, viraram youtubers, começaram a editar vídeos, para dar um pouquinho desse lúdico para as crianças, para não, né, dar este complemento nesse tempo tão difícil. E que bom que a gente tem professores assim comprometidos e que realmente se reinventaram nesse tempo de coronavírus. Então eu gostaria que vocês dessem algumas dicas para os pais, para os professores, para quem está nos acompanhando, de como incentivar o hábito de leitura dessa garotada. Sim, eu acho que tudo tem um propósito, né? É muito ruim estar em quarentena hoje, mas acho que Deus é muito maravilhoso no sentido de permitir esses momentos das famílias estarem mais unidas. Sim. Então, acho que a gente possa mesmo aproveitar, né, quem está em casa, aproveitar suas famílias, professor que está longe dos seus alunos também, que seja um momento para a gente falar, puxa, o quanto é importante os meus alunos para mim e o quanto eu sou importante para eles. Para a gente também se valorizar. E o primeiro ponto, eu acho que, voltando naquele assunto de ser modelo de leitor, para o pai ou mãe que está em casa, ou até mesmo para o professor que vai fazer sua videoaula, conte para os seus alunos também, olha, esse livro que eu estou lendo agora. Mostre para eles em videoaula esse livro que eu estou lendo, o pai e a mãe mostre para eles. Prepare um cantinho na sua casa, né, para esse momento de leitura, um lugar aconchegante.
Mostre também, igual a Denise falou, as imagens. Hoje tem aí a tecnologia. Mostre a imagem do autor do livro que você está lendo. Mostre outros livros desse mesmo autor. Eu acho que isso é muito bacana. Sim, o principal é que essa criança tenha acesso aos livros ali, né? Sempre à mão, tem acesso, que esse livro não fique guardado no fundo da gaveta, que não fique numa prateleira alta, porque vai estragar, porque a partir do momento que a criança tem a oportunidade de estar com esses livros, ela vai sim aprender a cuidar também. Então, assim, pais, não fiquem chateados se um livro sair rasgado, porque ela vai aprender com essa experiência para que ela cuide mais dos livros, né? Mas ter a biblioteca ali sempre à mão. Eu teve uma escola que eu trabalhei, a coordenadora excelente. Ela pedia para os pais, juntamente com as crianças, fazerem o cantinho da leitura e mandar as fotos para a escola. E daí ela mostrava essas fotos em sala de aula para as crianças. E daí a criança via, é minha casa, é lá que é meu cantinho. E falava para os colegas e explicavam como que o pai fez, como que o pai ajudou a organizar aquele canto. Ou tinha criança que falava, tia, o meu cantinho é dentro. Sim. O meu cantinho é dentro do meu guarda-roupa, tia. Eu abro o guarda-roupa e meu livro tá lá. Então, assim, a criança ter a oportunidade e o pai deixar claro, olha, essa daqui é a sua biblioteca, esse daqui é o seu espaço, para a criança pegar isso para si também. E os pais que não tiverem acesso a livros, gente, pelo amor de Deus, conte as histórias dessas crianças, contem as suas próprias histórias. Exatamente. Exatamente. Assim, a criança que tem aquela autonomia para contar a sua própria história é a coisa mais linda. Verdade. Gurias, então, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer de coração a oportunidade de vocês, a participação de vocês aqui conosco. Tenho certeza que a galera gostou, um monte de gente participando. Quero mandar um beijão aqui para todo mundo. Tem muitas alunas de vocês aqui participando. Que alegria! Tem um monte de gente. Se alguém que está aqui e não nos conhece e quer nos conhecer mais, nos sigam também no Instagram, no Enquanto Conta _, e venha conhecer o nosso curso também, ver se faz sentido para você, contador de histórias, também viver essa experiência. A gente fez de tudo para ser uma facilitadora dos contadores de história, porque a gente quer que essa arte cresça cada vez mais. Verdade. E vocês que estão me assistindo aqui, que também não me conhecem, não conhecem o nosso trabalho, deixa seu like aí no Diversão em Letras, segue, acompanhe as novidades. Na verdade, a gente gostaria de escrever histórias sobre muitas coisas. Então, a gente abriu aí uma perguntinha para a galera. Que histórias vocês gostariam de escutar? O que vocês acham que está faltando nesse mundo literário? Olha, eu não conheço histórias sobre tal tema. Manda pra gente, vamos elaborar umas histórias bem legais. Gurias, obrigada por essa live. Obrigada por vocês, aprendi muito, foi muito legal. E essa é a primeira de muitas, tá? Um beijão pra vocês. Um beijo. Tarde. Obrigada por tudo. Tchau, galera. Então tá, gente. Nos procurem nas nossas redes sociais, sigam esses 2 projetos maravilhosos e aprendam. Contem as suas próprias histórias para suas crianças, contem as suas histórias para o mundo, porque vale a pena. E leia muito. Um beijão. Beijo. Tchau.